Hoje um assunto para lá de pontual, os reflexos das altas temperaturas e da falta de chuvas em algumas regiões brasileiras. Quem aí teve problemas com seus açudes que secaram nesta última entre-safra? Eu garanto que muitos. Você sabia que um bovino adulto chega a beber o dobro de água, muitas vezes acima de 100 litros por dia, para fazer a sua regulação térmica e atender às suas necessidades? Ah, Mauro, mas voltou a chover, os açudes encherão novamente. Bacana, legal. Mas e no ano que vem? Depois e depois? Você vai continuar à mercê do clima ou vai se planejar, por exemplo, buscar alternativas de água extra para os reservatórios artificiais? Esta é uma pergunta que muita gente tem feita e o especialista, o Fernando Loureiro, vai explicar para a gente o que deve ser feito, tá bom? Vamos lá? Diga lá, Fernando. Olá, bom dia, amigos do Giro do Boi. Tudo bem? Aqui Fernando Loureiro e venho mais uma vez conversar com vocês sobre questões pertinentes à água servida aos animais de produção aí na sua fazenda. Nós estamos em meados de outubro com um calor intenso, muito forte o calor no Brasil Central e no norte do Brasil. E adicionado a isso, um período de estiagem muito prolongado. Há muito tempo a gente não tinha um período tão longo sem chuvas regulares. E algumas fazendas, mais de 90 dias, 120 dias. E agora, recente, eu tive relato de fazendas no norte do Brasil há 150 dias sem nenhuma gota de chuva, pessoal. E vocês sabem o que acontece nesse período? Esse é o questionamento que nos mandou o senhor Gilberto, lá de Uberlândia, que trabalha com gado no Pará, e também o Alexandre Scaff, aqui de Anastácio, no Mato Grosso do Sul, a famosa Anastexas, uma região de bastante produção de gado. O pessoal está preocupado com esse calor, as represas como essa aqui de trás secando, acabando a água e virando só um restolho de barro onde estão essas garças. E como servir água de qualidade para os animais? Pessoal, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os animais, os bovinos a pasto, eles têm praticamente dois meios de combater o calor. Uma é indo para a sombra das árvores, os capões de mato, que muitas vezes não estão disponíveis. E aí a gente teria que prover uma sombra artificial. E a principal delas é a termorregulação, que o animal consegue reduzir, baixar sua temperatura bebendo mais água. A necessidade de água dos animais aumenta bastante nesse período. Como então fazer nesse período que justamente está muito calor, não tem chuva e as aguadas, como essa aqui atrás, estão secando? Vocês se lembram que há poucos dias, há 60 dias aproximadamente, eu já gravei uma outra resposta nessa mesma fazenda, desse mesmo cliente, com esse cenário. Essa represa estava cheia, gente. Em 60 dias ela secou e muitas vezes as fazendas não têm estrutura pronta para prover água para os animais, para levar uma água encanada até as pilhetas, os bebedouros artificiais, ou mesmo a água é captada de uma dessas fontes, desses açudes, que acabam secando. E aí, emergencialmente, tem que se resolver com locação de caminhões-pipa, um empréstimo de vagõezinhos-pipa para serem puxados pelos tratores, mas o importante é servir água para os animais, porque os animais têm as suas necessidades aumentadas, eles sofrem muito um estresse térmico com esse excesso de calor e falta de chuva, assim como nós, só que os animais não obtêm esse recurso. Eu vou mostrar aqui para vocês um quadro aonde fica representado, feito lá pelo Dr. Marcos Balsalobre, professor da Exalc, USP de Piracicaba, onde ele tabulou pelas categorias de peso dos animais, como vocês podem ver, e diferentes faixas de temperatura. Animais que estavam a 21 graus de temperatura média do dia, a 26 graus e meio e a 32 graus. Infelizmente, a tabela, a mensuração parou nesses 32 graus. E hoje a gente tem vivido realidades, dias de 37 graus, temperatura média do dia.
40 graus, em algumas regiões 42 graus nos horários mais quentes. E aí os animais precisam de muito mais água. Vocês veem aqui nessa coluna dos animais adultos de 450 quilos, que ele se eleva a necessidade de 55 litros dia para 78, então a 40 graus a gente pode predizer que facilmente passaria dos 100 litros de água por dia a necessidade desses animais. Então, pessoal, como vocês puderam observar, é bastante comum essa situação de açudes, de represas secando, não tendo nova entrada, captação de água de chuva, porque não chove. E mesmo que comece a chover agora, nessa semana, daqui a 2 semanas, daqui a um mês, leva-se um tempo para que os açudes e represas recuperem a quantidade de água que eles tinham para suprir as necessidades dos animais. Então, bastante atenção, entra no trabalho, no projeto de planejamento da fazenda. Nós vamos ter períodos de inverno, de estiagem, de falta de chuvas nos meses de julho, agosto, setembro, principalmente, novamente no ano 2021, novamente no ano 2022. Alguns anos a seca é mais severa, em outros anos nem tanto. O calor que está nos assolando é intenso. Essas duas condições levam os animais a um estresse térmico, eles se sentem bastante abatidos, eles ficam com a respiração comprometida, eles perdem apetite e o desempenho cai assustadoramente. A gente deve atentar para poder prover o máximo de água em abundância, em coxos bebedouros de tamanho adequado, na localização adequada para suprir esses animais. Espero então ter aqui trazido uma dica nova para vocês de atenção com a água nesses dias de estiagem e de muito calor. Os animais precisam estar atendidos para que tenham o seu desempenho. Muito obrigado, fico à disposição para novos questionamentos e estarei aqui sempre pelo Giro do Boi respondendo as perguntas pertinentes à água. Um grande abraço e até semana que vem. Grande Fernando, uma aula, né, para todos os pecuaristas. Preste muita atenção nessas dicas que são primordiais para todos os fazendeiros do Brasil, tá bom, pessoal? Valeu aí, Fernando.